Olá, pessoal. Como um dos pesquisadores que somos da consciência integral como princípio inteligente, cumprimentamos todos os compassageiros evolutivos que nos assistem, tanto intrafísico como extrafisicamente, agradecendo-os com muito respeito e assistência que nos é possível para esse exato momento. Lembremos que evolução é interassistencialidade, é assistencialidade mútua. O esclarecimento para hoje está na abordagem de dois assuntos interrelacionados que surgiram por inspiração. Sempre vem por inspiração os temas para cada semana. São eles, então, os maiores arrependimentos da consciência após a morte e relacionamentos multiexistenciais. Lembramos que morte é descarte do corpo físico, do corpo biológico. Para a consciência, não há morte, ou seja, a consciência em si não morre. O que há é o descarte dos seus veículos de manifestação. No caso da intrafisicalidade, o primeiro veículo a ser descartado é esse corpo físico, esse corpo biológico. Na sequência, vem o descarte do corpo energético, o energossoma, ou holochakra, como é mais conhecido. Portanto, alguns sinais, entre tantos outros, nos mostram que é pelo relacionamento, né, com a mãe que se verifica o nível evolutivo do filho. Isso está no livro Léxico do Ortopensadas. Faremos uma abordagem pelo paradigma consciencial, um paradigma mais amplo, paradigma mais profundo, porém acessível a todos. Esta nossa pesquisa tem por base artigos publicados por Alexandre Pereira, pesquisador, voluntário e professor do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. E esses artigos, não só este, estão em alguns sites. Além do site da Conscienciologia, está no site Consciência Lúcida, Dimensão Mental. Assim, depois dessas explicações, sejam bem-vindos. Agora, vamos ativar um pouco os nossos neurônios. E, para isso, costumamos trazer uma pergunta inicial que nos leve a uma reflexão mais ampla, mais profunda, né, de acordo com a realidade de cada um. Você, como princípio inteligente e consciência eterna, né, evolutiva, ou consciência em eterna evolução, reconhece ter relacionamentos cuja origem está em outras vidas ou existências? Sim ou não? Dá para pensar sobre isso? Lembremos que nossa origem é extrafísica. E essa lembrança deve ser sempre. A nossa origem é extrafísica. Assim, podemos chegar a uma conclusão que coexistimos interdimensionalmente. Mesmo antes de morrer, você já carrega fortes arrependimentos dessa vida?
Se sim, está na hora de resolver isso. Está na hora de corrigir isso para não ficar tarde demais. Vamos desenvolver o assunto, então, e aqui nós queremos começar pelo assunto relacionamentos multiexistenciais. Relacionamentos que perduram, né, por várias existências nossas, até porque nós estamos sempre nos reencontrando. Bem, em nossas múltiplas vidas, ou vidas multiexistenciais, vivemos cercados por muitas consciências. Consciências físicas, consciências extrafísicas. Em cada passagem pela dimensão física, por esta dimensão em que nos encontramos, acabamos nos relacionando de muitas formas, como também em diversos níveis. Aí está a riqueza da convivência, aí está a oportunidade ímpar para o processo evolutivo pessoal, que é também conjunta. Conviver com os diferentes. Então, se aprende mais. A vida social é um contexto valioso para isso, em cada vida nova que temos. A busca pela solidão, sabe que muitos procuram viver isolados, né? Ou achar que se pode ficar a sós é uma meta inatingível, pois a realidade é que nunca estamos a sós. Dessa forma, fecha-se em uma situação que se sente apenas, mas que a realidade é exatamente o contrário. Então, fechar-se na própria família também é uma tentativa inútil, pois não nos desconectamos dela. O que há é um revezamento, sempre em uma nova existência. E não adianta fugir para não ter que se arrepender após a morte. A interligação familiar é contínua. Onde estejamos, estaremos interligados com todos aqueles com os quais convivemos. Uma das grandes chaves do sucesso na convivência é saber se conectar com os outros. É aprender a saborear a inter-relação que daí decorre, né? Aprendendo por meio da interassistencialidade. Ajuda mútua, a troca na assistência, porque quando assistimos, o primeiro a ser beneficiado somos nós mesmos. É a própria pessoa. Apesar de vivermos relacionamentos afetivos com nossos familiares, a maioria das pessoas não entende que esses papéis são meramente transitórios. Caso você tenha perdido um parente muito querido e lamenta sobre sua perda, é porque ainda não entendeu que quando alguém morre, ou seja, quando descarta esse corpo físico, os papéis sociais desaparecem também. Ou seja, seu pai falecido não é mais seu pai. Assim como sua mãe falecida não é mais sua mãe. E assim por diante. Novas funções, novos papéis vamos estar sempre assumindo. Quando morremos, atuamos mais como consciências e automaticamente nos desligamos de nossas funções, como também de nossas obrigações materiais ou obrigações intrafísicas, porque este plano é intrafísico. O mesmo ocorre com nossa companhia afetivo-sexual, que denominamos de dupla evolutiva. Um estágio mais avançado
no processo evolutivo da consciência, onde o casal se une para assistir um ao outro em uma interassistência mais produtiva, mais otimizada, mais lúcida, com mais discernimento. Apesar de conviver com base no amor e na afinidade, a dupla evolutiva, é preciso estar lúcido que esse sentimento deve ser vivido nesta vida, momento presente, ao invés de desejar ou se angustiar com questionamentos sobre um amor eterno, como se fala. Nenhum relacionamento íntimo é eterno. Até chegarmos ao nível dos serenões, que é o topo da evolução conhecida, que é o modelo evolutivo da consciência no planeta Terra, ainda nos apaixonaremos milhares de vezes. E aqui seria bom a gente fazer uma ressalva. Não fiquem enciumados. É apenas uma colocação para a gente saber que tudo está em renovação para melhor. Mesmo que seja com a mesma consciência, mas vai se estar em um nível mais avançado, em um nível melhor, dentro do processo evolutivo. Por mudanças de afinidade, alguns amores antigos avançaram mais rápido que nós, enquanto outros vão ficando para trás no quesito da evolução. E assim, uma única companhia, ou a conhecida alma gêmea, se torna impraticável. Dessa forma, precisamos alcançar o entendimento maduro relativo ao nosso convívio multiexistencial. Para que isso? Para que tenhamos menos sofrimento e mais tranquilidade. Por causa de quê? Por causa de uma compreensão que surge em um nível mais amplo, mais profundo, mais atualizado. É preciso ser... Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Está assim, tudo bem. É preciso ser realista. Tá? Precisamos ser realistas com relação a isso. Ou seja, não viver no romantismo e nem tampouco na desilusão. Por que isso? Porque o amor é sereno. O amor, quem é amor? Porque eu não considero que o amor, que alguém tenha amor. É amor, de acordo com o percentual de seu nível evolutivo, sua maturidade. Então, se torna sereno. Não pode ser extremista. Há um extremismo chamado paixão. O uso psicossomático desse sentimento pelas emoções. O amor é sereno quando se tem esse sentimento elevado pelo mental soma. Mas não é o mental soma isolado. É que há um equilíbrio nos seus veículos de manifestação, incluindo aí o psicossoma, que é o veículo das emoções, e a diminuição das carências afetivas somáticas, que há um impulso mais denso do querer e fazer imediatamente. E a maturidade é racional. Quanto mais madura a consciência, mais racionalidade essa consciência tem ou alcançou até aquele momento. Não retenha ou prenda seus entes conhecidos, queridos, que morreram, e também não algeme seu grande amor. O amor liberta, não prende.
Os relacionamentos devem respeitar sua respectiva dimensão. Todo apego ou possessividade é um desperdício emocional. É importante saber se conectar com os outros, como já nos referimos antes. Mas o fundamental é compreender o processo do desligamento natural ou desligamento consciencial, por lucidez, né? Que é algo inevitável. Chegou o momento? Chegou o momento. Essa compreensão nos faz deixar de sofrer ou de ficar inquieto, ansioso, em uma situação natural e, como disse, inevitável. Agora nós vamos para os arrependimentos após a morte. Isso aqui é importante, porque sabendo quais são eles, né, com a morte, com o descarte do corpo físico, nós podemos evitar desde já e não chegarmos lá para resolver. Vamos lá, então? Vamos repetir a pergunta inicial. Olha qual foi a pergunta que eu coloquei lá no início. Mesmo antes de morrer, você já carrega fortes arrependimentos dessa vida? Vamos também fazer uma abordagem sobre alguns arrependimentos mais comuns que são verificados ou foram verificados pelos próprios indivíduos após sua morte biológica. O primeiro arrependimento é pelo que não fez. Veja bem, arrependimento pelo que se deixou fazer, sendo que era necessário fazer. A omissão, né? A covardia. Vamos ver o que a gente pode trazer sobre isso? Esse é o arrependimento mais sério e comum de todos os arrependimentos. Boa parte dos lamentos não são pelo que não deu certo, pelos esforços realizados ou por tentativas frustradas. O maior arrependimento foi pelo que não se realizou. Os projetos que nunca saíram do papel, os objetivos não colocados em prática, as necessidades pessoais não atendidas e assim por diante. A omissão, ao que tudo indica, tem um peso muito maior que os erros. Aí perguntamos, ao morrer, você quer ser apenas um poço de arrependimentos pelo que não fez? Dá para raciocinar sobre isso? Dá para refletir sobre isso? Enquanto isso, vamos para o segundo grande arrependimento pós-morte. Falta de autenticidade. A falta de autenticidade por querer agradar os outros. Interessante, né? Muitas vezes a gente não pode fazer algo, a gente precisa dizer não, mas a gente dá um sim para satisfazer o outro, por algum motivo, hein? Às vezes há ganho secundário nisso. Isso também traz arrependimento. Uma constatação que consterna muitas personalidades ao rever sua própria vida é perceber o quanto consumiram de tempo e energia para agradar os outros, mesmo desagradando a si mesmo. Boa parte das consciências
sente que deveria ter sido mais autêntica em suas escolhas, mais autenticidade nos seus comportamentos, ter sido mais autêntico em suas relações. Viver a própria existência com base em expectativas e pressões alheias acaba frustrando e gerando inegavelmente um vazio, né? Aquele vazio interior que às vezes acontece conosco. Então, por que não desagradar é tão importante? Por quê? Pensemos nisso. O terceiro grande arrependimento é a sensação de subnível assistencial. O que vem a ser isso? A maioria da população está acostumada a pedir para si e quase nunca fazer algo substancial em prol dos semelhantes. Alguns sentem no íntimo que ajudaram muito menos do que poderiam em uma amarga fragilidade assistencial, desinteresse em ajudar, podendo ajudar. Não raro, se envergonham do excesso de queixas e reclamações que são feitas por si, mas pouca retribuição pelo que receber. Parece até que há um esquecimento dos aportes que recebeu. Cada um é o que é, cada um tem o que tem, cada um está onde está, porque recebeu aportes, ajudas, assistência e a retribuição. Lembrando que a assistencialidade é uma medida pessoal, tá? Para vocês verem, podemos dizer que para alguns, ajudar 10 pessoas é vitória íntima. Puxa, ajudei ou assisti a 10 pessoas. Está excelente para essa pessoa. Agora, enquanto para outros, ajudar 10.000 pessoas ainda é pouco. Aí vem a pergunta. E para você, qual é a sua medida pessoal na assistencialidade? Reflita sobre isso. Vamos para o quarto arrependimento após a morte. A priorização de coisas secundárias. Quanto a gente perde tempo com coisas secundárias, insignificantes, podendo priorizar as coisas importantes dentro do seu processo evolutivo, que tem como base a sua programação existencial, sua tarefa, sua missão, que é o mais importante. Este é o tipo de arrependimento proveniente das futilidades, como também das dispersões do mundo moderno. Celular, o tempo todo respondendo mensagens, deixando de fazer outras coisas, como estudar, pesquisar, fazer assistência a quem está mais próximo, principalmente. Nós todos temos direito ao lazer. Temos direito às diversões, desde que não possuam um papel central nas ocupações cotidianas. Tem gente que só vive viajando. E não são viagens para estudo. São viagens realmente usar e abusar do que pode, né, do que tem, do que deseja. Se pelo menos as viagens fossem feitas com o intuito de pesquisa, né, aí sim, seria muito mais vantajoso. Então, priorizar o secundário ou o descartável é um erro crasso. Não dá mais para ser assim.
As coisas estão, ó, voando, passando, passa muito rápido. Perder tempo para quê? Ainda é muito normal, por exemplo, passar uma existência inteira em função das necessidades básicas do corpo humano. Quais são as necessidades básicas do corpo humano, entre tantas outras? Comida, viver só comendo, viver só em restaurante, para lá e para cá, notados. Sexo, sem ser o uso natural com a sua parceira, o seu parceiro. Moradia e tantos outros, né? Em outras palavras, tudo que a pessoa cultiva e valoriza intrafisicamente não serve após a morte, a não ser o conhecimento evolutivo adquirido. Vamos para o quinto, mas antes aqui eu estou trazendo... está aqui mesmo, né? Vamos para o quinto. O desperdício dos tormentos emocionais. Não é chato enxergar seus problemas emocionais, né? Principalmente quando a gente... Isso quando está lá, né? Quando a gente vira a vida, eles pareciam tão gigantes, né? Tão imensos, né? Insuportáveis, impossíveis de suportar ou de ultrapassar, né? Mas lá você olha e vê que eram questões pequenas, questões bobas. Quando aqui a gente se depara com essas questões, a gente costuma sensacionalizar, supervalorizar. Aí lá, olhando para eles aqui, puxa vida, era tão pequenino, faltava uma coisinha assim para ser resolvido, e eu fiz escândalo. Coloquei como impossível. Usei e abusei de todos para a resolução daquilo, exigi, cheguei a impor, tanto que faltava uma coisinha só para dar certo. Não é? A sensação de vergonha, né, lá, quando se depara com isso, fica aparente ao rever, sabe o quê? Ao rever brigas, mágoas, tentativas de assediar os outros, principalmente pela sedução. E aqui a gente pode colocar aqui, é uma sedução assediadora, egóica, que se pensa só em si. As imaturidades emocionais, especialmente aquelas ligadas ao egoísmo, estão entre as mais embaraçosas das tolices afetivas. Será que é preciso se separar dos entes queridos para só então pedir desculpas? Ou conceder o perdão tardio? Ou ter coragem de dizer, enquanto aqui, presencialmente, tete a tete, eu te amo. Quando a gente chega lá e olha para a existência intrafísica, aí vem o arrependimento. Puxa, essa pessoa foi tão amorosa, carinhosa, afetiva comigo, me assistiu tanto, me deu tanto apoio. Eu não fui capaz de dizer, pai, mãe, hoje, eu te amo. Filho, filha. Pensemos nisso e façamos enquanto é tempo. 3 palavrinhas. Eu te amo. Coloque sentimento nisso. Coloque energia nisso. Vai repercussão. E por certo vai acontecer. Vamos ao 6º arrependimento. Pós-morte. Ter trabalhado menos.
Pois é, outra perguntinha que a gente pode fazer aqui. Você tem tempo de viver ou você não tem tempo de viver? Pois está usando todo o seu tempo para ganhar a vida. Não tem profissional que se dedica demais ao trabalho, 24 horas, para ter mais dinheiro? E o cuidado com a saúde, com o lazer, com o divertimento, o bem-estar pessoal. E dar atenção, familiares, amigos, a pessoa que ama, né? Tudo bem? Isso não é mero jogo de palavras, tá? Até mesmo pessoas que passaram pelas experiências de quase morte, aquela EQM, relatam querer dar mais atenção aos pequenos detalhes e curtir a convivência com os demais entes queridos. É muito ruim descobrir, na prática, que apesar de tanto esforço profissional, não estará depois da morte levando, por exemplo, nenhum dinheiro, nenhum título honorário, nenhuma medalha, nenhum bem material. Aí vem a pergunta de praxe, sempre para reflexão. Você está conseguindo dosar o trabalho com a vida pessoal? Investe, por exemplo, em autoconhecimento? Você se conhece? Se você não se conhece ou não se preocupa para se conhecer mais, como é que você vai saber o que tem de atributos, né? De valores, de traços fardos, de traços faltantes que você precisa buscar, conseguir, usando os traços fortes, os atributos conscienciais? Sem se autoconhecer, não vai ter condições de conhecer também os outros. Vamos para o 7º arrependimento. Vergonha perante atitudes anticosmoéticas. Ou grosseiras, né? Atitudes grosseiras. Toda ação contrária às leis do cosmos é chamada na conscienciologia de ação anticosmoética, por pequenina que seja. É extremamente vexaminoso entender que tudo o que fazemos está sob constante vigilância multidimensional. Quando a gente chega lá, a gente fica sabendo disso, porque a gente passa a ter essa visão. A máxima de fazer algo errado porque ninguém está olhando cai por terra. E o arrependimento é ainda maior para todos que já admitiram as outras dimensões. Você aí admite que existem outras dimensões? A gente apenas coloca aqui dimensão intrafísica e dimensão extrafísica, são centenas, milhares de dimensões. Tudo aquilo que é secreto e você quer esconder é justamente o que virá à tona. Porque vai mexer com você. Você realmente gostaria de se ver cometendo, vamos colocar aqui algumas coisinhas, cometendo roubos, abortos, sabotagens, traições, golpes e todo tipo de postura grosseira ou anticosmoética? Imagine você depois, né, dessa dimensão física, lá na dimensão extrafísica, sem este corpo físico limitante, acessando toda a sua holomemória, porque tudo está registrado, tudo fica registrado. Que passou por tudo isso, que fez tudo isso ou alguma coisa disso, olha que vergonha.
se auto-envergonha. Nem gostaria de acessar novamente isso pela vergonha que tem de si mesmo. Vamos para o 8º arrependimento pós-morte. As repetições de vidas passadas. E aqui a gente tem um nomezinho que dá, simboliza, as mimeses. Fazer as mesmas coisas que fazíamos em existências anteriores. Tem até gente que diz, eu nasci assim, vou morrer assim, não preciso mudar, não quero mudar. O que adiantou passar tanto tempo para aprender com tantas oportunidades e não melhorar? Né? Então, dependendo das capacidades de uma consciência ou dos seus méritos, ela pode acessar vidas passadas e constatar que boa parte da última existência, olha, uma boa parte da última existência desperdiçou com repetições do seu passado. Automimeses dispensáveis. Não precisa repetir mais. Imagine artistas. Foi artista na existência anterior, a mesma coisa nesta. E quanto mais existência vai ser o mesmo artista fazendo a mesma coisa? Poderia fazer outras coisas, mais mentais, somáticas, eruditas, utilitárias em relação à humanidade. É um caso para pensar. Não estou dizendo que isso é um atraso, estou dizendo que tudo que a gente já fez, se a gente for repetir e ficar naquele mesmo nível, não é acréscimo, é perda de oportunidade. Então, pelo menos melhore, avance, amplie, tornando aquilo mais útil à humanidade. Ou seja, em vez de novos desafios, como também aprendizados, né, e avanços significativos, essa consciência acabou optando, ainda que inconscientemente, por ficar na zona de conforto. Ou seja, fazendo aquilo que sabe fazer, só. Sem se preocupar em fazer algo diferente que ainda não fez, justamente para aprender. A vida artística, né, o comércio, as áreas bélicas, os processos religiosos, são alguns exemplos de atividades milenares que podem ser dispensáveis para quem ainda se utiliza desse conhecimento. Então, você procure avaliar qual é seu caso. Até porque cada caso é um caso. 9º arrependimento. Uso inadequado do poder e das responsabilidades. Uma das piores autocomprovações da consciência, lá no extrafísico, é ver de forma evidente o uso inadequado de suas próprias responsabilidades, especialmente quando envolvem outras pessoas. O mau uso do poder, né, como também da liderança, traz efeitos inegáveis ao holokarma, conjunto dos karmas. Ego karma, grupo karma, polikarma. E também de diversas formas. Sem contar as ideias fixas, que são paralisantes. Ou as ideias auto-obcecadoras. Ou as auto-obcecações que se tem totalmente inúteis à evolução. E elas inviabilizam a atuação de quem? Daquela consciência mais importante
que nos procura dar rumo, e nos procura assistir para que venhamos a cumprir a nossa programação existencial, que é exatamente a atuação dos nossos amparadores. E que são afinizados com as comunidades extrafísicas inferiores. Ou seja, quando não fazemos isso, quando não estamos nesse nível, nós vamos estar afinizados não só com as consciências menos evoluídas, né, menos maduras, né, mas com as comunidades extrafísicas inferiores, baratosféricas, energia mais densa, mais pesada, que no lugar de nos orientar sem interferir, agem diretamente interferindo. E às vezes a gente precisa passar por aquela experiência para um aprendizado maior. E às vezes essa experiência que mexe com o todo é justamente para que seja transformado em algo produtivo, como um livro, uma palestra, um estudo de caso, para que outros não caiam na mesma situação de imaturidade que essa consciência caiu. Então, você tem dificuldade no reconhecimento de suas falhas? Dá para perceber isso? Você tem dificuldade no reconhecimento de suas falhas? Você reconhece as suas falhas? Você reconhece as suas imaturidades? Seja qual for os seus problemas ou suas questões, é possível fazer algo capaz de reverter ou suavizar aquilo que não deu certo. Boa parte das tristezas, né, e melancolias pós-morte poderia ser evitada ao abrir mão de quê? Aqui, ó, orgulho, teimosia e do medo de errar. Penso que se você está acessando essas informações, é porque pode ser um bom momento de fazer algumas ou várias revisões íntimas em sua vida. O melhor de tudo isso é que é de graça e não dói. Trouxemos aqui os nove maiores arrependimentos constatados por consciências que já somaram, que já morreram, e que nos contam como enfrentou isso no extrafísico. Há duas categorias de revisores básicos: o atento e o distraído. Quem é que aproveita mais? Em que situação está você? Vamos para as considerações finais? Esses arrependimentos relatados são referentes às consciências com nível básico de evolução que, ao se perceberem sem o corpo, conseguem fazer uma avaliação da própria existência, porque não são todas que fazem essa avaliação. Ok? Obviamente, nesses casos, nenhum cumpriu satisfatoriamente sua missão ou seu propósito de vida. E a isso nós chamamos de incompletismo existencial, ou seja, consciências incompletistas, aquelas que não cumpriram a sua programação existencial, a sua missão, a sua tarefa, aquela que veio para cumprir. Ok? Aqui a gente pode até se lamentar, né?
Porque a gente sabe que depois da morte, a maioria não consegue fazer reflexões e permanece apegado, ainda apegado à matéria. Esses são os parapsicóticos. São os parapsicóticos pós-dessomáticos, ou pós-morte, em estados inconscientes que podem se tornar assediadores. Eles ficam louquinhos da vida, achando que continuam tendo a mesma vida de antes com este corpo físico. Eles não se reconhecem em uma dimensão diferente pós-vida física, por exemplo. Aí se tornam assediadores. Por fim, esperamos que nós estejamos na minoria. Ok? Aquela minoria que passará pela alegria do dever cumprido, que é a programação existencial, tarefa, missão, na dimensão física. A isso chamamos de completismo existencial. Ao chegar na dimensão extrafísica, e então comemorar. Sem cumprir aquilo que viemos aqui fazer, não há comemoração. É como sair para desenvolver uma missão e voltar sem a missão cumprida. É ir fazer um curso em algum lugar, fora da sua mesologia, e não ser aprovado. Olha que decepção, olha que tristeza. Olha como vai ser recebido em sua comunidade extrafísica de onde saiu. Aqui, quando alguém faz algo relevante fora e volta para a sua cidade natal, prefeito, vereadores, lideranças, recebem carro aberto, com música. E quando alguém volta sem ter sido aprovado em um concurso, ou em um curso, em uma tarefa grandiosa, meritória, quem é que vai receber? A pessoa volta triste, sem recepção. É assim que é lá. É assim que é no extrafísico. Não adianta a consciência ser bilionária se não cumprir a sua programação existencial. Pessoal, como falei no início, essa é a bibliografia, né? Artigos vários, mas tem um que serviu de base, escrito por Alexandre Pereira, voluntário, professor da Conscienciologia, dentro do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. E o site Consciência Lúcida, ou Dimensão Mental. Aprofundem-se nas autopesquisas, se conheçam mais, para melhor servir, para melhor assistir. Elas mostrarão quem você foi, quem você é e quem você será, ou pelo menos deverá ser. Gratidão às consciências intrafísicas, gratidão a todas as consciências extrafísicas. E até o próximo assunto. Felicidade.